Boa noite, a paz do Senhor mais uma vez, amém, igreja? É uma alegria muito grande estar aqui e uma responsabilidade também muito grande, né, de trazer o recado dessa noite. Os irmãos sabem que a minha área é a música, mas Deus, eu tenho certeza que Deus vai me usar essa noite para falar ao seu coração. E eu quero falar sobre um tema que a gente muitas vezes até fala, né? Fala no nosso dia a dia. Mas é um tema muito importante. O tema é: Deus quer exclusividade. Né? Eu escolhi esse tema porque hoje em dia tantas coisas nos trazem distrações, né? São as redes sociais. Vivemos uma época que a velocidade, né, é rápida demais. As informações chegam até nós em questão assim de segundos, né? E é isso que a gente fala em exclusividade, mas eu vou fazer uma perguntinha aqui para você responder para você mesmo, tá? Para você mesmo, não precisa responder para ninguém não. Quanto tempo você tira para falar com Deus durante o seu dia? Agora, quanto tempo você fica no seu celular, ó, e você nem percebe? Você sabia que o seu celular, ele te diz até quanto tempo você ficou em cada aplicativo? Se você for lá nas configurações, você vê. Procura ver quanto tempo você fica com o celular. Nós estamos com o mundo na palma da nossa mão, né? É só você clicar lá, ó, o mundo está ali. Ali está o mundo, ali está as suas informações, ali está a informação das pessoas, né? Na palma da sua mão você tem ali uma coisa que é a sua maior distração hoje em dia. Hoje em dia você sai de casa, você deixa até seus documentos em casa, mas o seu celular você não deixa. Por quê? Porque no celular também tem tudo. No celular ali tem as suas informações. E essa velocidade, essa enxurrada de informações, isso também tira um pouco, nos distrai do nosso foco. Né? Você fala assim: eu sou exclusivo para Deus. Você já viram aquelas pessoas que falam assim: o melhor para Deus? Aí você fala: tem que ensaiar. O melhor para Deus. Tem uma reunião para a gente resolver. Não posso. Né? O melhor para Deus. Vamos no culto? Hoje não, vou ficar em casa. Não é isso? Nós mesmos, quantas vezes, né? A gente está tudo bem, mas na hora, às vezes, você vir para a igreja, ou na hora de você ir para a live do Instagram, ou na hora de você ir para a sua reunião, bate aquele cansaço, bate aquele desânimo. Isso tudo o quê? Para tirar você do seu foco. Deus, Ele quer exclusividade. E a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro tópico que eu quero dizer para vocês é: Deus quer o primeiro lugar em nossa vida. Em Mateus 6,33 diz aquele versículo que todos nós conhecemos: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que esse versículo está dizendo? Que quando você busca a Deus em primeiro lugar, você consegue, né, se organizar de tal forma que você começa a tomar decisões mais acertadas, você começa a direcionar a sua vida para uma direção mais saudável, você começa a tirar da sua vida aquilo que não te edifica, você começa a mudar a sua maneira de agir. Por quê? Porque você está buscando primeiro a Deus. Eu tenho um hábito de, quando eu levanto, né, a primeira coisa que eu faço, sentado na cama mesmo, né, ainda meio sonâmbulo, porque de manhã, né, Ana Lúcia que sabe, eu tenho um humor maravilhoso, né? Eu acordo com uma cara que, se você me ver, você sai correndo, né? Nessa hora do start, eu sou lento, eu sou devagar. Mesmo assim, eu sento na minha cama e eu peço a Deus. Por que eu peço a Deus? Senhor, cuida desse dia. Por quê? Você não sabe o que vai acontecer naquele dia.
Você não sabe que se você vai levantar, o que te espera. Você não sabe o que vai acontecer ao longo das horas, as surpresas agradáveis e outras nem tanto. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu levanto, faço essa oração. E depois, a gente tem sempre aquele momento devocional, você lê a Bíblia, mas isso nem todo mundo tem esse tempo. Às vezes a pessoa acorda, sai correndo para o trabalho, Mas aí você, não tem um celular na palma da mão? Você não tem? Então, em vez de você ir lá para o Instagram ver logo a primeira fofoca do dia, a primeira notícia política do dia, a primeira coisa, você, em vez de ir para o Instagram, você vai, tem um aplicativo chamado Bíblia, e ali tem até estudo. Então, você faz uma devocional, tem devocional diária, tem aplicativos que também te dá uma devocionalzinha diária. Às vezes você não tem tempo, mas aquele aplicativo te manda um versículo lá, para você ler. Então, a gente tem o celular na palma da mão, mas a gente nem sempre coloca em primeiro lugar aquilo que deveríamos buscar. E também, às vezes, ficamos lá perdendo tempo, um tempo imenso, com coisas que não vão te edificar em nada. Pelo contrário, só vão esquentar a sua cabeça. Você viu uma notícia, às vezes você está muito bem assim, não é assim? Aí você passa lá no feed, no seu feed, uma coisa que aquilo ali te dá um impacto na sua vida, você chega a dar um baque. Então, filtre e tenha exclusividade naquilo que realmente vai te edificar. Então, no primeiro ponto, como eu já falei, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Segundo ponto, Deus quer um coração totalmente entregue. E eu vou dizer para vocês, não é fácil não, gente. Nem o primeiro tópico é fácil, buscar Deus em primeiro lugar, porque nem sempre você consegue, E o segundo tópico também não é fácil não, você dar o seu coração total a Deus. O que é isso? É tudo. Não é só naquilo que te interessa, aí você, isso aqui é para Deus, mas isso aqui já não é para Deus. Isso aqui, não. É tudo. Deus, Ele quer tudo. Ele não quer uma parte de você. Ele quer você desde que você levante até quando você deitar. E não quer dizer que você não possa viver essa vida, não. Que tem gente também que pensa que ser cristão e buscar Deus é viver, assim, Você pode se divertir, você pode usufruir das coisas que estão aqui nesse mundo. Mas você não pode deixar que essas coisas sejam a prioridade na sua vida, em detrimento da presença e da busca de Deus. E às vezes as pessoas falam, quando a gente fala assim, a gente fala muito dos jovens, Qualquer coisa que a gente fala, não sei o que, de erro, a gente fala logo com os jovens, como se o adulto, fossem perfeitos, Os adultos não erram, os adultos não fazem nada, só os jovens, A gente tem esse hábito, essa juventude. Eu já fui jovem, não parece não, mas eu já fui jovem. E na juventude, às vezes eu chegava na igreja, os diáconos naquela época não é igual hoje não, Os diáconos tinham uma cara feia pra caramba, Às vezes você chegava de manhã, você chegava no culto, olhavam para você, você se sentia o quê? Você sentia assim, o pior dos pecadores, porque com a cara que aquela pessoa olhava para você, você vai, meu Deus, estou em pecado. Você podia não ter feito nada, mas você se achava culpado, É igual aquela música que o coral canta, é culpado, só faltava apontar o dedo assim, só com o olho, a gente, e tudo era os jovens. Quebrava alguma coisa na igreja, foi jovens. E às vezes nem sempre era. Às vezes era um adulto que passou lá, deu uma cabeçada no negócio, mas foi jovem que quebrou. Tudo era o jovem. Então a gente tem que parar com essa mania, chegando no mês da juventude aí, de achar que o jovem é o problema. Não, o jovem é a solução, o jovem é o adulto da manhã. Você já foi jovem, e às vezes você fica vendo algumas pessoas falando que você conhece, Você sabe como é que foi na juventude, e às vezes você vê a pessoa falando do jovem, você vê, gente, essa pessoa parece que esqueceu, apagou, Apagou, o que ela fez, que ela foi santa na juventude. Só os jovens que têm problema hoje. Então, os jovens, eles são a igreja de hoje, e são é a igreja também do futuro.
nós não vamos ficar para semente, nenhum de nós. Então nós temos que fazer discípulo, ensinar e apoiar os jovens da igreja. Deus quer um coração totalmente íntegro e Deus rejeita a idolatria do coração. O que é a idolatria do coração? É aquela idolatria que você não demonstra, né? Você tem algumas pessoas, eu nasci na igreja, né, gente? Eu nasci na igreja, então a gente já conhece, né? A gente aprende a ler as pessoas, a ver como é que a pessoa se porta, e a gente vai tendo alguns, a gente olha para a pessoa, a gente já vai vendo, e Deus vai mostrando para a gente. E muitas vezes tem aquela pessoa, que é aquela pessoa super humilde, né? Aquela pessoa que, então, você olha para aquela pessoa, mas lá no coração, lá no fundo do coração dela, ela tem orgulho até daquela humildade que ela aparenta. Até daquela simplicidade que ela aparenta, ela tem orgulho. E também muita gente se acha santo demais, então tem orgulho até da santidade que tem, né? Então essa é a idolatria que está escondida lá no seu coração. Ninguém vê, mas está ali. Só quem vê, Deus. Porque Deus, Ele sabe o nosso pensamento, sabe o que vai no nosso coração. Deus sabe tudo. Então, às vezes você vê uma pessoa falando tudo para Jesus, mas na hora, é tudo para Jesus, mas é para Jesus. O foco e a exclusividade tem que ser para Deus. E não adianta você esconder, porque Deus sabe. Deus sabe aquilo que você pensa, aquilo que você sente, Deus sabe. Então você pode esconder para mim, mas para Deus você não vai esconder. A idolatria pode ser também ao dinheiro, à sua carreira, né? Tem gente que se aplica e não tem nada contra, não. Você tem que aplicar também na sua carreira, crescer profissionalmente, não há problema. Só que quando isso se torna a única coisa na sua vida e extrema prioridade, isso também é idolatria. A aparência, né? Tem gente que vive de aparência, né? Não tem, você quer ser bonito, né? Você quer se arrumar, isso não é problema nenhum. Mas isso também não pode ser a sua principal, a sua coisa exclusiva. Isso tudo tem que ficar em segundo lugar. Estou dizendo para você vir desarrumado não, tá, gente? Vem sempre arrumado, eu sempre falo com o coral, bem bonitinho, né? A gente tem que estar arrumado, principalmente quando vem na casa de Deus. Às vezes eu encontro alguns irmãos na rua, os irmãos estão super arrumados, chega aqui na igreja, olha para o irmão, parece que veio da feira para o culto. Porque a pessoa vem toda... Então, para Deus, tem que ser o melhor. Você não fala o melhor para Deus, mas na hora de Deus, você enfia a primeira roupa. E às vezes você, na hora, vai passear, vai em qualquer lugar, que você vai todo arrumadinho. Quem está sendo a exclusividade aqui? A igreja ou o seu passeio, a sua saída, a sua festa? Relacionamentos. Aquela pessoa fala, eu não vou na igreja. Se fulano não for, eu não vou. Você vai na igreja hoje? Não vou, então também não vou. Você vem na igreja por causa do seu relacionamento ou você vem na igreja para buscar Deus? É lógico que é bom a gente aqui buscar Deus e também se relacionar, porque a igreja é isso, é relacionamento. Isso faz parte da igreja, mas isso também não pode ser a sua prioridade. E poder, né? Tem gente que quer mandar, né? E às vezes a pessoa acha que ser líder é fácil, não é. E até para você dar um comando, você tem que saber. Você tem que saber falar, você tem que saber com quem você fala, como você fala. Cada pessoa é uma pessoa, não é fácil ser líder não, gente. Alguns irmãos aqui da igreja, as pessoas às vezes não falam assim, fulano, eu aprendi a amar, porque a pessoa tem que vir até com manual, né? Para a pessoa poder aprender a amar aquela pessoa, né? E tem gente que o manual está com defeito, porque a gente não consegue nunca agradar, né? Tudo que você fala para a pessoa, ou tudo que você faz, até o bem se torna mal. Porque quando a pessoa tem um problema com você, não adianta. Você pode fazer a coisa mais perfeita do mundo. Ela sempre vai achar um motivo e um problema para poder te criticar e para poder falar. E eu que tenho esse ouvido um pouquinho apurado,
Alguns irmãos aqui não sabem, o coral já sabe, eu escuto 30% a mais que uma pessoa normal. Isso não é bom, né? Não é bom porque você vai passando pelos corredores, você vai escutando todo mundo falando e às vezes não está falando coisa boa, né? E às vezes até de você, né? Mas aí você faz aquele, joga no lixo, né? Abstrai e vai direto. Então, o poder, se você está à frente, é responsabilidade, é mais responsabilidade do que status. Tem gente que pensa que é status, e tem gente que gosta disso na igreja. Só faz alguma coisa se tiver cargo. Eu sempre fui da primeira igreja batista ali de Niterói, desde pequeno, organizava tudo, fazia tudo, nunca tive cargo de nada. O único cargo que eu tive ali foi reger o coral. A única coisa, a gente liderança, né? Lígia também era liderança, a gente não precisava ter cargo para trabalhar, porque a gente entendia que era o quê? É para Deus. Então, se me pedir para pintar ali a parede, eu vou pintar, se for carregar, e a gente sempre estava ali unido fazendo as coisas, e às vezes quem era o líder mesmo, a gente nem sabia. Tinha um líder, mas a gente nem sabia por quê? Porque não tinha essa questão de cargo, a gente queria era fazer a obra, seguir em frente. Então Deus rejeita a idolatria. Cuidado com aquilo que você está colocando em primeiro lugar na sua vida. Se é o poder, se é a sua influência, né? Se é a beleza, como eu já falei aqui, né? A aparência, se é a sua carreira. Cuidado. Deus procura adoradores verdadeiros, né? E a palavra de Deus diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração verdadeira não acontece porque você toca bem, ou porque você cantou bem, ou porque está tudo afinado. Lógico que é bom a gente escutar coisa afinada, né? A gente também, ninguém quer ficar escutando muito, mas a oração é algo que sai de dentro, é algo que sai das suas entranhas. Quando você está aqui cantando, você tem que dar tudo de você, sabe? Porque você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se de repente é a última vez que você vai estar louvando. Não estou aqui falando nada de, né, que desejando, que é a verdade, gente. De repente é o último dia que você vai poder cantar. Quantas pessoas querem vir na igreja e não estão podendo vir porque estão enfermos? Porque estão aí impossibilitados de vir à casa de Deus. E você que pode, muitas vezes fica em casa. Muitas vezes faz corpo mole. E quantas pessoas desejariam, dariam tudo para estar aqui junto com a igreja? Isso é uma coisa muito importante, que me incomoda muitas vezes. No nosso coral, a gente tem uma presença que eu tiro foto sempre no final do ensaio para saber quem está vindo. Mas a gente não tem aquela coisa antiga, né? Quantas faltas, não sei o quê, não vai cantar. Quantas, que antigamente era assim, né? Você tinha que ter 50% de presença para poder cantar, para poder fazer... Aqui a gente não tem isso. E às vezes alguns coristas que estão acostumados com isso ficam reclamando. Porque fulano não vem no ensaio, porque isso faz parte realmente do ser humano reclamar, né? A gente sabe que a primeira coisa que você vê é os defeitos, depois você vê as qualidades. Em vez de você reclamar que aquela pessoa não está vindo, dê o melhor de si, venha no ensaio com alegria. Você não tem que ficar olhando aquele que não vem. Você tem que fazer a sua parte. Isso eu sempre falo lá no ensaio. Aí tem uns que não gostam, mas depois eles vão gostando ou não, eles vão ter que fazer, porque aí, o coral é o quê? Você está na igreja para adorar a Deus. Não é para me adorar, não é para adorar ninguém, é para adorar a Deus. Então, se a pessoa não está vindo no ensaio, a responsabilidade é dela. Eu entendo que algumas pessoas têm dificuldade, porque trabalham, porque estudam, porque tem gente enferma em casa. Às vezes a pessoa chega 8 horas da noite do trabalho em casa. A gente tem que entender isso tudo. Então, eu vou impedir essa pessoa de cantar porque ela não consegue vir em alguns ensaios? Não. Se ela for responsável, hoje em dia tem um WhatsApp com kit, e treinar, ela pode cantar sim. Aqui a gente deixa cantar. Por quê? Porque eu quero pessoas que adorem com alegria, que tenham prazer de estar aqui, não estejam aqui, obrigado. Não, você tem que vir no ensaio. Não, não é assim. Você vem no ensaio se você quiser. Você é livre para vir, mas você tem que querer vir, não ser obrigado. A exclusividade gera bênçãos e comunhão. Se tem uma coisa que essa igreja aqui, eu logo vi quando cheguei, é a comunhão. É uma igreja muito amorosa, é uma igreja que te abraça, né?
Tem um ou outro, né, que não abraça muito, mas assim, a maioria abraça, né? E aquele que não abraça muito, eu vou aí que eu abraço mesmo. E aí a pessoa vai aprender a abraçar, né? É uma igreja que ama. Eu, quando cheguei aqui, eu vim para ficar, todo mundo sabe que eu vim para ficar um tempo, né? E acabei me apegando muito à igreja, né? Eu, pelo menos da minha parte, eu senti que foi uma coisa de Deus realmente, porque em pouco tempo que eu estava aqui, eu me senti em casa. Me senti em casa porque os irmãos me fizeram sentir em casa. Essa igreja é uma igreja de comunhão. É uma igreja que gera essa comunhão. Eu sei que quem gera a comunhão, na verdade, é o Espírito Santo, é Jesus, mas através da vida dos irmãos. Então, a exclusividade gera bênçãos. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente também tem essa vontade de estar junto em comunhão. E a exclusividade não é para você ser melhor que ninguém. A exclusividade é para você se aproximar mais e mais de Deus. Você quer ter uma vida próspera, você quer ter uma vida abençoada. Às vezes as pessoas pensam em vida abençoada em bens. Fulano é abençoado, tem um carro zero, né? A gente fala isso, fulano é abençoado. Tudo bem, Deus abençoar, né? Também financeiramente, com bens, isso não é problema nenhum. Mas bênção mesmo é você sentir que Deus está com você. Mas para Deus estar com você, você tem que buscar. Porque esse mundo, ele tem tudo para tirar você do foco. Tem tudo para tirar você de perto de Deus. Tem até ideias novas, inovadoras, com fundamentos rasos, mas que para alguns são, o fundamento está lá no fundo, né? Porque são pessoas que não têm conhecimento e que o espírito de Satanás cega as pessoas. E a pessoa não consegue ver a verdade. A verdade passou a ser mentira. E a mentira passou a ser verdade. E a gente só consegue discernir essas coisas quando nós temos intimidade com Deus e Deus realmente tem a nossa exclusividade. Ninguém é perfeito, ninguém dá exclusividade total, mas você tem que buscar dar essa exclusividade. E aos poucos você vai conseguindo dar mais tempo para Deus, você vai conseguindo se consagrar mais a Deus, você vai conseguindo deixar de fazer certas coisas que você sabe que aquilo ali não agrada a Deus, você deixa de assistir certas coisas que aquilo ali também não te dá proveito nenhum. Eu, por exemplo, tenho o meu lazer, né, é Netflix, é streaming, né, filmes, séries, essas coisas, eu gosto muito. Mas está difícil de a gente assistir uma série hoje que não tenha coisas, né, que vai de encontro à palavra de Deus, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita. Por quê? Porque o mundo é uma máquina. Então ele está girando, para quê? Ele vai incutindo esses detalhes sutilmente, num filme, numa série, e aquilo ali, daqui a pouco você passa a ver aquilo ali. Eu não consigo ver nada dessas coisas, né, diferente como coisa normal. Mas algumas pessoas, aquilo ali vai entrando na mente, e aquilo vai estar, aquelas situações que perante Deus não se agrada, aquilo ali vai se tornando comum, né? Vai entrando na sua mente, e você já vai aceitando certos padrões, aceitando certas coisas. Eu ganhei de presente do coral, né, uma tela, né, esqueci como é que fala, mas não é tela não, monitor que fala, né, um monitor muito bom, né, agradeço o coral mais uma vez, né, o coral me abençoa muito, tá, gente? Que coral abençoado, né? Me deu de presente de aniversário uma tela espetacular, né? De 34 polegadas, o negócio só falta falar. Eu não sabia nem onde é que apertava para ligar. Tive que chamar a Cleito. Cleito, como é que liga isso aqui? Eu sou meio
meio antigo para essas coisas. E ali tem streamer, é direto, você clica ali, aparece Prime Video, Netflix, não precisa nem ligar o computador, tem som próprio, muito legal. Aí eu falei, não posso ver nenhum streaming aqui na igreja, porque hoje em dia eles colocam tantos palavrões, né, em coisa que nem tinha necessidade, que até uma coisa assim, comédia, né, uma coisa bobinha, que você poderia até, não dá como assistir. Você imagina, eu estou aqui lá trabalhando, assistindo, e passa uma pessoa, assim, do jeito que, por que eles fazem isso? Para você normalizar. Tipo assim, você acaba acostumando com aquilo. É normal, é normal. Não é normal. Então a gente tem que... Isso também faz com que você busque exclusividade, também é isso. Quando você sabe que você é exclusivo, você sabe que aquilo ali não te pertence. Então que Deus possa estar abençoando a sua vida, mas eu vou pedir para o louvor ainda não subir, porque eu ainda vou cantar uma música que tem a ver com essa mensagem que eu trouxe para os irmãos. E que você possa estar aí refletindo na sua vida, não na vida do outro, não. Porque também tem aquele irmãozinho que é tudo para o outro, irmãozinho do outro, né? Quando está pregando, eu às vezes brinco com o pessoal, está falando com você, né? Fico brincando, né? Mas é sempre assim, é o outro. Né? É o outro. Não, é você. Você vai olhar para você, você vai refletir sobre você. O que você tem feito de exclusividade para Deus? O que você tem feito durante a sua vida? Tipo assim, isso aqui é exclusivo de... Não, o que é? O que você vai pensar? Essa é uma música bem antiga. Se você conhecer também, você pode cantar comigo, tá bom? Você quer seguir o seu caminho, quer andar à luz do destino, quer falar aos outros do amor de Jesus, que por você morreu na cruz. Tantas coisas você quer fazer, realmente porque tantas são. O que você faz será que é de coração, ou existe segunda intenção? Não adianta ir à igreja e cantar louvor, ler um salmo ou um folheto dar, se sua vida não está como a Bíblia diz, você não é capaz de o servir. Você quer servir ao Salvador, agradá-lo em tudo que fizer. Deixe de lado o que você julga importante, tudo que o mundo pode dar. A prioridade deve ser com as coisas lá do alto e não daqui. Uma coisa é preciso você entender: exclusividade Deus quer ter. Não adianta ir à igreja e cantar louvor, ler um salmo ou um folheto dar, se sua vida não está como a Bíblia diz, você não é capaz de o servir. A prioridade
prioridade deve ser com as coisas lá do alto e não daqui. Uma coisa é preciso você entender: exclusividade Deus quer ter. Cante comigo assim, ó. Não adianta ir à igreja e cantar louvor, ler um salmo ou um folheto dar, se sua vida não está como a Bíblia diz, você não é capaz de o servir. Exclusividade Deus quer ter. Amém.